Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em mais um encontro num dia que eu tenho certeza absoluta que para você está tranquilo. Mas o que tem de gente aqui no Brasil que está sem dormir, desde ontem especificamente, quando o Procurador-Geral da República enviou para o ministro Alexandre de Moraes o seu parecer do que se deve fazer com a figura do inelegível pelos incontáveis crimes que ele está envolvido, não é brincadeira não. E o que é mais incrível é que, além dessa gente da extrema-direita ter murchado bastante, eles ficam o tempo todo nas redes sociais criticando coisas superficiais do governo atual e sempre mostrando um certo saudosismo da figura do inelegível e sua trupe, a Orcrim, à frente do nosso país. Mas do que essa gente tem saudade? O que o Brasil, de fato, piorou para o povo brasileiro para essa gente ficar fazendo esse discurso saudosista da insanidade? Bom, alguns estão manifestando uma insanidade nas suas próprias vidas, como aqueles que estão mais próximos da figura do inelegível, né? Que vira as costas para todos eles, né? Tem gente aí na penúria tentando contratar advogado a custo zero, como a gente chama no direito, né? Uma atividade pro bono. É aquela atividade que o advogado não cobra honorários porque o réu está numa situação muito complicada, não pode pagar. Eu vou trazer para vocês as últimas informações desse ambiente super tranquilo para você, mas super tenso para esse mundo paralelo da insanidade. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, antes de falar aqui de situações concretas envolvendo o inelegível, vamos pegar aqui algumas questões que circundam, né, esse personagem que nos remete aí a tentar descobrir aqui no Brasil se existe algum tipo de solução psiquiátrica para esse universo paralelo, né? A gente pega aqui pessoas, já ontem eu mostrei para vocês um que se intitula como pastor e que em todo o vídeo dele ele fica numa conversa fantasiosa, fantasmagórica, coisas emblemáticas, sinistras, e atrai uma série de pessoas desse universo bolsonarista para ficar acompanhando todo dia essa novela da insanidade. Hoje publicou um vídeo, uma das que tem a maior audiência nesse campo do bolsonarismo, né? Que é essa senhora aqui que até hoje ela não descobriu que ela não é mais adolescente, mas ela adora fazer esse tipinho de adolescente, né? E ela mandou esse vídeo aqui, que está com saudade do ex, né? Do inelegível, né? E coloca algumas questões aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Não vou colocar nem imagem não, vou colocar só o áudio, vamos lá. E foram tantos piores momentos que eu até achei que na sexta-feira de manhã ia ter uma operação da PF contra bolsonaristas para ver se dava uma abafada. Mas não fica aflito não, o barco tá afundando, nós sabemos, nós avisamos, mas pelo menos a democracia foi salva. É verdade, a democracia foi salva. E não faça chacota com isso não, que isso não é pouca coisa não. Para quem dá pouco valor à democracia, como vocês queriam destruir a democracia, parece uma coisa menor, né? Mas para nós não, para nós do campo civilizado, para os verdadeiros patriotas e democratas aqui no nosso país, a democracia é um valor muito importante a ser preservado. Mas aí eles ficam dizendo, né? Nós avisamos que o barco iria afundar. Mas de que barco a senhora está falando? A senhora está com saudade de um presidente vagabundo? Porque no português, claro, é assim que a gente tem que falar, né? Alguém que dava pouquíssimo expediente, alguém que usava a verba pública para ficar com um séquito de seguranças, chafurdando de jet ski para um lado, para uma praia para o outro, circulando por igrejas, por todo o Brasil para fazer campanha política. É disso que a senhora tem saudade? Ou tem saudade do desmonte das estruturas aqui do nosso país, das estruturas que dizem respeito a direitos sociais, as estruturas que cuidam do meio ambiente, as estruturas que cuidam de direitos humanos? É disso que vocês têm saudade? De fazer com que a sociedade brasileira ficasse cada vez mais estressada, que a gente não tivesse um minuto de paz, que a gente tivesse preocupação de, ao ver uma pessoa com camisa amarela, de ver essa pessoa sacando uma arma para nos dar tiros?
inclusive num aniversário. De que tempo que a senhora está falando? De um presidente insano que ficava pregando armas para todos os lados, que ficava mentindo sobre religião, que ficava fazendo proselitismo sobre família que ele nunca preservou na vida dele? Então, é complicado, a gente precisa pontuar, né? Vamos conversar racionalmente. Do que vocês têm saudade na figura do inelegível, a não ser da própria insanidade? Bom, feito esse registro aqui, vamos a algumas questões aqui que estão desesperando essas criaturas. Gente, por enquanto, o bolsonarismo não está batendo no Procurador-Geral da República. Ele está fazendo o trabalho dele, ele está colecionando as informações e ontem ele mandou para o ministro Alexandre de Moraes um parecer sobre o que fazer com um criminoso que se esconde numa embaixada para tentar fugir da jurisdição brasileira, sendo esse criminoso implicado numa série de investigações que nós já sabemos publicamente que ele é o principal responsável. Então, as medidas estão na mesa do ministro Alexandre de Moraes, que se somam a outras medidas que ele teria que tomar em função de um outro parecer que a imprensa não noticiou, mas nós estamos acompanhando aqui, sobre o escândalo das vacinas, do adulteração do cartão de vacina, dos cartões de vacina. Da Orcrim, que estava no entorno do inelegível, viajando para cima e para baixo com ele, com cartões falsificados pelo grupo que ele chefiava. Então, isso também está na mesa do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, para decidir se isso é um ato que não merece menor consideração ou se esses atos previstos na lei como crimes deverão ser responsabilizados ou deverão ser apontados para que os seus responsáveis respondam criminalmente. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele pode juntar essas duas situações para determinar algumas medidas cautelares adicionais à figura do inelegível, que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. São elas, o que a lei diz, mas a lei não é restritiva exatamente ao que está aqui, né? Existem possibilidades de fazer uma junção, de fazer um elastecimento de algumas medidas, porque elas visam cautelar, né, ou dar uma proteção ao curso das investigações todas que estão acontecendo, para que não haja nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de embaraço, nenhum tipo de atraso. Então, o juiz determina medidas cautelares que são no artigo 319 o seguinte. O inciso 1 diz: comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Pode ser que aconteça isso. O Bolsonaro tem que sempre lá bater o ponto no Poder Judiciário e explicar o que ele anda fazendo, coisas e que tais. Isso é uma medida. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então o Bolsonaro ele pode ter aí uma medida contra ele de não frequentar mais essas muvucas, de não ficar fazendo mais essas aglomerações, esses eventos onde naturalmente se busca sempre constranger o Poder Judiciário para que não faça aquilo que o Poder Judiciário vai ter que fazer, ou seja, determinar uma medida de prisão no final da história contra essa figura aí. Então ele pode ter uma limitação, a gente vai ficar livre de ficar vendo essa criatura fazendo essas aglomerações para constranger a justiça. Inciso 3º, proibição de manter contato com determinada pessoa. Bom, isso aí ele já está proibido de falar com algumas pessoas. Inclusive, quando ele estava lá escondido na embaixada da Hungria, ele estava usando um telefone celular. Será que ele conversou com alguém que ele não podia? Enfim, a Polícia Federal pode ter essas informações, né? Inciso 4º, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação e instrução. Pode ser que seja imposta a ele uma medida de não circular além de determinada jurisdição. Bom, Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Eu acho mais difícil porque ele já circula o Brasil inteiro, não acredito que esse tipo de sanção possa vir. Inciso 5º, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Então, pode acontecer isso, né? Todo dia o Bolsonaro tem que voltar para casa, tem que dormir quietinho lá, né? Inciso 6º, suspensão do exercício de função pública ou de natureza, ou atividade de natureza econômica. Bom, ele não está desenvolvendo nenhuma coisa nem outra, então, vagabundo, morcego, está ganhando dinheiro sem fazer absolutamente nada, então
não tem muito o que interromper. Inciso 7º, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Então, quer dizer, isso aí vai ficar ao arbítrio do Alexandre de Moraes, né? Porque, enfim, os atos que foram cometidos no dia 8 de janeiro, por exemplo, foram atos violentos. Então, pode haver ali um entendimento que isso aconteça, né? Que ele tem uma internação provisória. O inciso 8º, pagamento de uma fiança, ele tem muito dinheiro, então isso aí também vai ser um problema. Se jogar uma fiança para ele, ele vai fazer um outro Pix e vai arrecadar mais dinheiro, como nós sabemos, né? E o inciso 9º, o monitoramento eletrônico com a tornozeleira eletrônica, que vai ser um negócio complicado também, porque essa gente é tão sem escrúpulos que eles tendem a desmoralizar o uso da tornozeleira eletrônica, né? Saírem desfilando, enfim, vai até estimular um monte de gente, um monte de bolsonarista a fazer a mesma coisa. Nós teremos uma insanidade, né? Então, isso tudo o juiz leva em consideração, né? O que ele faz numa história dessa. Bom, daí a gente chega aqui numa figura que está rodando o Pires, mas o Bolsonaro não ajuda ninguém, né? Me refiro especificamente a esse fato aqui, ó. Vamos lá. O ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, o que teria redigido ali a minuta do golpe, ou as minutas, troca a defesa e contrata advogado que atacou Moraes. Gente, tem coisa menos inteligente do que essa aqui, ou mais desinteligente, se a gente for usar isso, né? O advogado que ele está contratando é aquele senhor Sebastião Coelho, né? O senhor Sebastião Coelho ele também está envolvido numa série de situações. E numa delas, ele fez esse discurso aqui, né? Vamos acompanhar aqui, deixa eu dar uma passada para vocês. A solução será prender Alexandre de Moraes. Então, senhor Felipe, o senhor vai contratar um advogado que está querendo prender o magistrado? Olha, eu acho que não vai funcionar muito bem essa tua estratégia não, tá? Gente, no direito é sempre muito importante, quando tem alguma questão criminal, questão política, você ter um advogado que justamente pense diferente de você, para não misturar as emoções, não ficar no pacote ali, para ter um senso crítico mais afinado, para passar mais credibilidade para o magistrado ou para o conjunto de julgadores, né? Então, como vocês observam, o mundo da insanidade tem suas regras próprias. E só que as regras próprias do mundo paralelo da insanidade só valem para esse mundo paralelo da insanidade, porque no mundo real vale o que o direito brasileiro, o que a nossa Constituição determina. E nesse campo, nós, democratas, vamos ficar aguardando o que decidirá o ministro Alexandre de Moraes. A gente pode ter uma decisão nesse final de semana, que seria uma coisa muito dura, né? Mas pode acontecer. Eu imagino que o ministro Alexandre de Moraes esteja fazendo um relatório daqueles de 200, 300 páginas para dar uma decisão bem fundamentada, para não ter nenhum tipo de discussão. Só nos resta aguardar, vamos curtir nosso final de semana e vamos ficar pensando, né? O que deve estar passando na cabeça dessa gente aí, que está com saudosismo de mais insanidade, mas estão todos caladinhos, esperando o que sairá ali da caneta do ministro Alexandre de Moraes por orientação ou por sugestão do Procurador-Geral da República. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, quem sabe, né? A gente tem até alguma novidade durante essas horas ou esses dias aqui do final de semana, né? Eu vejo você mais tarde. Tchau!